Os canhões de Navarone deram vida às chamas e à fúria da guerra através de seus heróis indomáveis, tornando-os ícones do cinema da década de 1960 poucos, no entanto, sabem que por trás dessa glória se esconde uma teia arrepiante de mortes misteriosas e escândalos há muito enterrados. Vamos explorar as histórias fascinantes dessas estrelas lendárias e homenagear o legado que deixaram. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Vamos assistir. Anthony Quinn, como Coronel. Andrea Stavros. Anthony Quinn, cujo nome verdadeiro era Manuel Antônio Rodolfo. Quinn nasceu em 21 de abril de 1915 em Oaxaca, Chihuahua, México. Em 1961, aos 46 anos, chocou o mundo com sua interpretação do coronel Andrea Stavros em Os Canhões de Navarone. Um corajoso combatente da resistência grega que lutava contra uma profunda dor e um conflito moral. Sua atuação não apenas capturou a brutalidade da guerra, mas também refletiu o profundo significado da própria vida de Quinn. A vida pessoal de Quinn era repleta de tensões. A morte súbita de seu filho mais velho, Christopher, que se afogou aos 2 anos de idade em um lírio d'água de um vizinho, deixou uma ferida que nunca cicatrizou. Sua então esposa Catherine DeMille, filha adotiva do lendário diretor de cinema Cecil B. DeMille, acabou o deixando em 1965 após inúmeros casos extraconjugais. O divórcio pôs fim a quase 3 décadas de casamento, mas não interrompeu a notória infidelidade de Quinn. Logo depois, ele iniciou um caso secreto com a estilista italiana Yolanda Adelori, que durou mais de 30 anos e resultou em mais 3 filhos. Contudo mesmo, nesse casamento, Quinn continuou a trair, tendo filhos com sua secretária e com uma produtora de cinema de Los Angeles. Na década de 1990, já com mais de 80 anos, ele se tornou pai novamente, 2 vezes com sua última esposa Catherine Benven, com quem se casou poucos anos antes de sua morte. Batalhas pela guarda dos filhos amargas, disputas por herança e acusações terríveis de seus próprios filhos moldaram a imagem de uma lenda das telas que levava uma vida caótica fora dos sets de filmagem. Quinn era conhecido não apenas como ator, mas também como pintor, escritor, arquiteto frustrado e ativista social apaixonado. Contudo, seu talento versátil muitas vezes vinha acompanhado de um temperamento explosivo. Muitos diretores admitiram que Quinn se irritava facilmente, sempre queria ser o centro das atenções, e às vezes atrapalhava produções inteiras com exigências descabidas. Apesar disso, ele continuou sendo reverenciado por seu carisma insubstituível, que lhe rendeu 2 Oscars e inúmeros prêmios internacionais. Na época de sua morte, em 2001, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de $20 milhões provenientes principalmente da venda mundial de filmes, livros e obras de arte. Anthony Quinn faleceu em 3 de junho de 2001 em Boston após uma longa batalha contra o câncer de garganta e problemas respiratórios. Ele optou por não ser enterrado em um grande cemitério, mas sim no jardim particular de sua casa em Rhode Island, sob um bordo centenário onde costumava pintar ao pôr do sol. Gregory Peck, como capitão Keith Mallory. Gregory Peck nasceu em 5 de abril de 1916. Em 1961, aos 45 anos, interpretou o capitão Keith Mallory no filme Os Canhões de Navarone, um alpinista neozelandês calmo e calculista carregando as cicatrizes invisíveis da guerra. Esse papel consolidou sua imagem como um herói firme e de incomparável profundidade emocional. Mas, por trás do glamour, a vida de Peck era repleta de sofrimento silencioso. Seu primeiro casamento com Greta Kukkonen, uma gentil finlandesa, terminou após mais de uma década em meio a rumores de um caso com Ingrid Bergman durante as filmagens de Spellbound em 1945. Embora ambos tenham permanecido em silêncio, cartas e fofocas dos bastidores sugerem que essa incompatibilidade emocional
acabou destruindo a felicidade de sua família. No entanto, sua maior tragédia ocorreu em 1975, quando seu filho mais velho, Jonathan, cometeu suicídio aos 30 anos. Essa perda devastou Peck. Ele se tornou cada vez mais retraído, distanciando-se emocionalmente de seus amigos e até mesmo de seus filhos sobreviventes. Embora continuasse a ser visto publicamente como digno e gentil, aqueles próximos a ele afirmavam que ele frequentemente ficava olhando para o nada, sofria de insônia e era obsessivo. Certa vez ele disse: "Você nunca supera a dor de perder um filho. Você apenas aprende a conviver com ela em silêncio." Após essa tragédia, Peck mudou. Ele se tornou mais cauteloso no set de filmagem e às vezes pedia alterações no roteiro para proteger a imagem ideal, que havia construído com tanto cuidado. Um diretor revelou que Peck insistia em cortar cenas que retratavam seu personagem como fraco ou emocionalmente instável. Para o público, no entanto, ele será para sempre lembrado como Atticus Finch, a personificação da justiça no filme de 1962. O Sol é para Todos. To Kill a Mockingbird. Papel que lhe rendeu um Oscar e consolidou sua posição como uma autoridade moral americana, graças à sua longa carreira. Investimentos imobiliários e empreendimentos comerciais nos bastidores. Seu patrimônio líquido foi estimado em aproximadamente US$ 40 milhões na época de sua morte. Gregory Peck faleceu enquanto dormia em 12 de junho de 2003 aos 87 anos, vítima de pneumonia e insuficiência respiratória. Muitas lendas de Hollywood compareceram ao seu funeral, mas a homenagem mais comovente foi prestada por Brock Peters, um ator que admirava seu caráter. David Niven, como o cabo John Anthony Miller. David Niven nasceu em 1º de março de 1910. Em 1961, aos 51 anos, interpretou o cabo John Anthony Miller no filme Os Canhões, de Navarone, um especialista em explosivos com nervos de aço e uma mente afiada. O humor e a serenidade de Niven conferem ao filme uma elegância refinada. No entanto, por trás desse charme, esconde-se uma vida de perdas e conflitos. Órfão desde jovem após a morte do pai. Na Primeira Guerra Mundial, Niven foi criado por um padrasto rigoroso que frequentemente entrava em conflito com as autoridades. Antes de iniciar sua carreira de ator, ele serviu no exército britânico, retornando ao serviço ativo após o início da Segunda Guerra Mundial. Ele se tornou um dos poucos atores renomados a retornar ao serviço militar e, eventualmente, trabalhou para a inteligência britânica. Sua primeira esposa, Primula Rolo, faleceu tragicamente em 1946 após cair de uma escada durante uma festa. Essa perda repentina o afetou profundamente. Embora tenha se casado novamente e tido 2 filhos, disse que Niven nunca se recuperou totalmente da perda. Apesar de sua imagem encantadora nas telas, Niven lutou contra problemas de saúde em seus últimos anos. No início da década de 1980, ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. Ela, também conhecida como doença de Lou Gehrig. A doença lhe roubou a voz e a mobilidade, mas ele continuou a aparecer em público com charme e humor. Niven morreu em 29 de julho de 1983, aos 73 anos, em sua casa na Suíça. Sua fortuna foi estimada em cerca de 5 milhões de dólares na época, uma quantia modesta comparada à dignidade e ao legado que deixou como um dos cavalheiros mais ilustres do cinema britânico. Irene Papas conheceu Maria Papademos. Irene Papas nasceu na Grécia em 3 de setembro de 1929. Aos 32 anos, interpretou Maria Papademos, uma corajosa combatente da resistência no filme Os Canhões de Navarone, de 1961. Sua atuação retratou de forma impressionante uma mulher que era ao mesmo tempo gentil e resiliente em meio ao caos da guerra. A beleza sutil, porém expressiva de Papas cativou o público internacional.
uma beleza para sempre associada à perseverança e à dedicação. Contudo, por trás desse brilho, jazia uma vida marcada pela solidão e por uma dor indizível. Papas cresceu em uma família rígida em Corinto e aos 18 anos foi obrigada a se casar com um homem 30 anos mais velho. Seu breve casamento terminou em desgosto e deixou cicatrizes emocionais que duraram décadas. Apesar dos rumores de relacionamentos com Marlon Brando e o diretor Federico Fellini, Papas nunca se casou novamente, optando por uma vida tranquila, quase ascética em casa. Sua carreira abrangeu muitos filmes clássicos, incluindo Zorba, o grego Electra, As Troianas e Ifigênia, nos quais interpretou heroínas gregas trágicas. Papéis que curiosamente refletiam seu próprio destino. Nos últimos anos, Papas começou a apresentar sinais de perda de memória e em 2013 foi diagnosticada com doença de Alzheimer. Desde 2013, então afastou-se da vida pública, cortou contato com antigos amigos e recusou todos os convites para retornar às telas em 14 de setembro de 2022. Irene Papas faleceu em Atenas após uma longa doença aos 93 anos. Seu funeral foi realizado em uma cerimônia privada de acordo com a tradição ortodoxa grega, perto da aldeia onde ela cresceu. Seu patrimônio líquido, na época de sua morte, era estimado entre 3 e 5 milhões de dólares, proveniente principalmente de direitos cinematográficos e contribuições para o teatro clássico. James Darren, como Spiros. Papadimos, James William Ercolani. Conhecido profissionalmente como James Darren, nasceu na Filadélfia em 8 de junho de 1936. Aos 25 anos interpretou Spiros Papadimos, o corajoso jovem combatente da resistência grega que foi morto no filme Os Canhões de Navarone de 1961, embora fosse um papel secundário essa atuação. Tornou-se icônica, representando o sacrifício da juventude em tempos de guerra e uma metáfora para a vida turbulenta de Darren. Darren, como todo bom morador do sul da Filadélfia, começou como um sonhador, mas graças à sua boa aparência e a uma boa dose de sorte encontrou seu caminho para Hollywood. Seu papel como Moondog na série de TV Gidget o transformou em um ídolo adolescente, mas a fama chegou rápido demais. Eu não sou realmente um cantor, admitiu ele mais tarde. Eu só canto para que as pessoas não se esqueçam de mim, preso à sua imagem de garoto de ouro. Darren nunca sentiu que teve a oportunidade de expressar profundidade emocional e frequentemente se referia a si mesmo como uma fraude. Sua vida pessoal era igualmente complicada. Seu primeiro casamento com Gloria Terlitsky terminou rapidamente, deixando um vazio emocional significativo. Seu único filho, Jim Murray, cresceu com o sobrenome do padrasto, o que agravou ainda mais o conflito emocional que já durava décadas. Mais tarde, Darren casou-se com a rainha da beleza dinamarquesa Evie Norland e teve mais 2 filhos, mas as feridas da fama na infância nunca cicatrizaram completamente. Em 2 de setembro de 2024, James Darren faleceu enquanto dormia aos 88 anos, vítima de insuficiência cardíaca causada por uma grave lesão na válvula aórtica. Seu patrimônio líquido foi estimado em aproximadamente 10 milhões de dólares na época de sua morte. Percy Herbert, como Sargento Grogan. Percy Herbert nasceu em 31 de julho de 1920 no leste de Londres. Aos 41 anos, interpretou o Sargento Grogan no filme Os Canhões de Navarone, 1961, um veterano endurecido e rude. Poucos sabiam que antes de aparecer em cena, Herbert havia vivido um verdadeiro pesadelo. Algo que poucos poderiam ter imaginado. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi capturado e passou 4 anos no campo de prisioneiros de guerra de Changi, um dos mais notórios campos de prisioneiros japoneses. Sobreviveu a um bombardeio em Singapura, saltou de um navio afundando com a clavícula quebrada. Escapou do massacre do Hospital Alexandra e mais tarde foi forçado a trabalhar na construção da infame ferrovia da Birmânia. Esse trauma psicológico o assombrou pelo resto da vida.
Ao retornar a Londres após a guerra, Herbert iniciou uma nova vida no teatro e no cinema, embora memórias dolorosas continuassem a assombrá-lo. Durante as filmagens de A Ponte do Rio Kwai, ele não apenas interpretou um papel, mas também atuou como consultor, tendo sido preso na mesma região. Apesar de frequentemente escalado para papéis de soldado durão ou homem forte, Herbert lutava contra o alcoolismo e o vício em jogos de azar em sua vida pessoal. Ele frequentemente aparecia bêbado no set de filmagem e certa vez chegou a ameaçar um colega de elenco, interrompendo a produção. Seu casamento com sua amada esposa Amy terminou devido a adultério e gastos excessivos. Seus filhos relataram, posteriormente, que durante seus momentos mais difíceis ele era difícil de lidar, agressivo, irritável e desesperado. À beira da falência na década de 1970, Percy Herbert morreu de um ataque cardíaco em 6 de dezembro de 1992 em Broadstairs, Kent, aos 72 anos. Na época de sua morte, sua fortuna era estimada em menos de US$100.000, uma pequena quantia para um homem que desempenhou um papel tão importante em tantas histórias de guerra heróicas. Anthony Quayle, como Major Roy Franklin. Sir John. Anthony Quayle nasceu em 7 de setembro de 1913. Aos 48 anos, ele causou uma forte impressão como o Major Roy Franklin no filme de 1961, Os Canhões de Navarone, um oficial gravemente ferido, mas corajoso, cujo senso de responsabilidade e dignidade interior refletiam a verdadeira personalidade de Quayle. Seu casamento com a atriz americana Dorothy Heisen. Sua segunda esposa durou mais de 40 anos, mas circularam rumores de que era uma farsa, rumores sobre os casos extraconjugais de Quayle, incluindo supostos relacionamentos com homens do mundo teatral britânico, causaram alvoroço nos bastidores. Apesar de ter 3 filhos, Quayle era descrito por muitos na indústria como distante, reservado e sempre priorizando a carreira em detrimento da família. Ele foi condecorado com o título de cavaleiro em 1985, mas em seus últimos anos, Quayle sofreu de depressão severa. Segundo familiares, ele frequentemente se refugiava em seu escritório, onde escrevia silenciosamente histórias de ficção baseadas em suas memórias da guerra que nunca publicou na íntegra. Quando lhe foi diagnosticado câncer de fígado, recusou o tratamento prolongado, como se resignasse silenciosamente à sua condição. Faleceu em 20 de outubro de 1989, aos 76 anos, em sua casa, em Chelsea. Sua fortuna adquirida, principalmente através do cinema e do teatro, foi então estimada entre 5 e 10 milhões de dólares. Uma quantia modesta para uma carreira tão prolífica, mas que refletia uma vida vivida com dignidade, não para a ostentação. Richard Harris, como tenente, Coronel Barnsby. Richard Harris nasceu em 1 de outubro de 1930 em Limerick, Irlanda. Aos 31 anos, interpretou o Major Barnsby, um piloto corajoso e obstinado na sequência de 1978 de Navarone, Force 10. O personagem refletia a verdadeira personalidade de Harris, destemido rebelde e sempre pronto para se aventurar por caminhos menos convencionais. Após o estrondoso sucesso de This Sporting Life, de 1963, Harris foi aclamado como uma estrela em ascensão no cinema britânico. No entanto, seu temperamento explosivo e estilo de vida imprudente o transformaram em uma lenda e, ao mesmo tempo, em um sinal de alerta. Por décadas, ele lutou contra o alcoolismo, destruindo regularmente sets de filmagem e relacionamentos pessoais. Seu casamento com Elizabeth Reese Williams terminou após mais de uma década devido a adultério e violência alimentada pelo álcool. Seus 2 filhos, que mais tarde alcançaram sucesso no mundo da arte, descreveram o pai como uma figura lendária e uma força da natureza imparável. Em 2002, Harris foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin. Ele manteve a calma e declarou de forma memorável que não morreria até concluir o último filme de Harry Potter.
Contudo, em 25 de outubro de 2002, ele faleceu aos 72 anos no University College London Hospital, cercado por seus 3 filhos. Ele havia recusado a quimioterapia. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Richard Harris era estimado em aproximadamente 20 milhões de dólares. James Robertson Justice, como o contra-almirante Jensen. James Robertson Justice nasceu em 15 de junho de 1907. Aos 54 anos, interpretou o contra-almirante Jensen no filme Os Canhões de Navarone de 1961. Um brilhante oficial, de inteligência com uma voz imponente e a presença marcante que se tornou sua marca registrada. Ele parecia ter nascido para comandar nas telas, mas por trás dessa fachada, escondia-se uma vida de turbulência e obscuridade. Nascido em Londres, em uma família da classe trabalhadora Justice, passou grande parte da vida tentando apagar suas origens. Ele fabricou uma biografia falsa, fingindo ser um aristocrata. Escocês que lutou em guerras estrangeiras, criava falcões. Andava de motocicleta e até serviu em missões de paz no Sarre. Alguns dizem que era orgulho, outros que era uma forma de esconder sua dor mais profunda, a morte súbita de seu único filho em 1949, quando ele tinha apenas 4 anos. Essa perda o devastou, mergulhando-o em uma espiral de alcoolismo, raiva e relacionamentos abusivos. Sua esposa, a enfermeira Gillis Hayden, o deixou após quase 3 décadas de sofrimento. Sua carreira entrou em profunda crise após uma série de derrames graves que começaram em 1968. Em 1970, ele declarou falência, perdendo toda a sua fortuna devido ao seu estilo de vida extravagante e fracassos nos negócios. Justice, outrora aclamado por seu papel lendário como Sir Lancelot Spratt em comédias britânicas, viu sua reputação ser destruída. Circularam rumores de que ele teria agredido um diretor e sido temporariamente proibido de trabalhar na Inglaterra. Sua vida terminou com amarga ironia. 3 dias antes de sua morte, ele se casou com a atriz Irene von Meyendorff, uma atitude que muitos suspeitaram ser apenas uma tentativa de roubar sua modesta fortuna. James Robertson Justice morreu na pobreza em 2 de julho de 1975, aos 68 anos, após um derrame que quase o matou. Suas cinzas foram espalhadas em um campo desolado em Spinningdale, na Escócia, lugar que ele outrora chamara de lar imaginário. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era inferior a 500 mil dólares. Um fim bastante modesto para uma vida que outrora alcançara o ápice do mundo do cinema, mas que acabou se afogando em ilusão, arrependimento e tragédia. Gia Scala, como Ana. Gia Scala nasceu em 3 de março de 1934, em Liverpool, Inglaterra. Aos 27 anos, interpretou Ana, uma combatente muda da resistência grega no filme Os Canhões de Navarone. 1961, embora seu papel consistisse em apenas algumas falas, o olhar penetrante e a presença expressiva de Scala conferiram à personagem uma profundidade inesquecível, evocando uma vida vivida em silêncio tanto na tela quanto na vida real. Após uma infância tranquila no interior da Sicília, Gia mudou-se para os Estados Unidos aos 16 anos para morar com a tia e perseguir o sonho de se tornar atriz. O poder transformador de Hollywood a obrigou a pintar o cabelo, colocar facetas dentárias, mudar de nome e se transformar em um ícone de beleza frio e indiferente. Mas por trás de todo o glamour, escondia-se um profundo sofrimento interior. A morte de sua mãe em 1957 despedaçou seu coração e o término de seu relacionamento com Steve McQueen a mergulhou em uma profunda depressão. Seu casamento com o ator Don Burnett, antes considerado um porto seguro, terminou em 1970 em meio a rumores de violência doméstica e um aborto espontâneo traumático que lançou Scala em uma espiral de depressão.
Em meados da década de 1960, Scala tornou-se viciada em álcool e tranquilizantes. Seu comportamento errático levou ao seu afastamento de inúmeros projetos importantes, incluindo um papel principal em um filme de guerra. Em 1969, ela foi presa por embriaguez em público. Em seus últimos anos, Dia viveu reclusa em uma casa dilapidada em Hollywood Hills, com contato limitado com seus antigos colegas. Na noite de 30 de abril de 1972, Dia Scala foi encontrada morta sozinha, cercada por frascos vazios de comprimidos para dormir e álcool. Ela tinha apenas 38 anos. Sua morte foi atribuída a uma overdose acidental de etanol e barbitúricos. Nenhuma carta de suicídio foi deixada. Na época de sua morte, seu patrimônio havia se reduzido a meros $100 mil.